acordado conosco e vai acompanhar agora Brasil e Polônia, segunda partida, segunda rodada, fase final do Grand Prix 2010. Estamos aqui ao lado do Marco Freitas para essa transmissão de Brasil e Polônia. Tudo bem, Marquinho? Tudo bem, Sérgio Maurício, prazer estar com você. E hoje tivemos já a partida surpreendente, a vitória da seleção dos Estados Unidos, 3-0 em cima da Itália. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre essa partida, 3 Estados Unidos, 0 Itália. Vamos imediatamente para Beilun, para Ningbo, na China, aonde o repórter Alexandre Oliveira traz as primeiras informações. Um grande abraço, é um prazer estar contigo, Alexandre Oliveira. Olá, Sérgio Maurício, muito bom dia para você, para o Marco Freitas, para o amigo ligado no Sport TV. A seleção brasileira parece estar mais feliz depois do resultado da primeira partida, já que a tão temida Itália acabou sendo derrotada para os Estados Unidos. Acende um farol de alerta, claro, que a seleção pega os Estados Unidos amanhã. Mas primeiro, a seleção tem que pensar na equipe da Polônia e esquecer a derrota de ontem contra o Japão. O técnico José Roberto Guimarães espera, claro, que os problemas que tivemos ontem contra o Japão não se repitam. Os problemas defensivos, integridade de bola principalmente, e que as suas ponteiras pontuem na mesma forma, no mesmo nível, que não tem um desequilíbrio tão grande entre a Jaqueline e a Mari. A seleção brasileira se preocupa também com a Baranska, a jogadora polonesa de 1,78 m. Ela parece não ser tão alta, mas é a jogadora que mais recebe bolas no time polonês. Ontem, no jogo contra, ela fez 18 pontos, foi a maior pontuadora da partida. A seleção brasileira focada para o jogo, teve, claro, aquela conversa, aquele puxão de orelha de José Roberto para as jogadoras. A gente espera uma boa partida hoje do time brasileiro, na busca aí para o nono título do Grand Prix. Sérgio Maurício. Muito obrigado, Alexandre Oliveira, portanto, com a sua primeira participação. Marco Freitas, a seleção americana venceu a seleção italiana 3-0, com isso ela chega a 5 pontos e lidera a competição. As italianas que ontem venceram as chinesas por 3-0, hoje foram surpreendidas pelo mesmo placar, ficam com os 3 pontos. As japonesas têm 3 pontos da vitória sobre as brasileiras, estão na terceira posição, e a seleção brasileira agora precisa mais do que nunca de uma vitória por 3-0 ou por 3-1 para não deixar a Itália escapar, a Itália que vai ser adversário direto, assim como também a seleção dos Estados Unidos. Aliás, não deixar a seleção dos Estados Unidos escapar, que será a próxima adversária do Brasil. O que você está esperando para essa partida Brasil e Polônia, Marquinhos? Primeiro, um abraço, amigos Sport TV em todo o Brasil. Eu espero uma partida difícil, apesar da tensão de ontem contra o Japão, depois de uma derrota como aquela, não é fácil de digerir. Agora, como o Alexandre Oliveira adiantou, essa vitória dos Estados Unidos contra a Itália, com certeza, mexe com o emocional das jogadoras do Brasil, aumenta a confiança, aumenta a perspectiva. E o que já era esperado, muito equilíbrio na competição, é uma competição que acontece pouco antes do Campeonato Mundial, que é o grande objetivo de todas as seleções, portanto, as seleções estão em construção. Por isso se justifica a irregularidade. Eu espero a seleção mais agressiva. E o jogo da Polônia se adapta melhor ao jogo da seleção brasileira. Eu acho que o Zé Roberto Guimarães ontem definiu muito bem, basicamente, o que aconteceu com a seleção brasileira ontem. A seleção não se adaptou ao estilo de jogo do Japão. Faltou paciência para botar a bola no chão, faltou um pouco mais de sensibilidade no bloqueio para impedir aquelas bolas exploradas, bem característico do voleibol japonês. Faltou esse tipo de interpretação das jogadoras do Brasil. Hoje é um jogo que tem mais a ver com o estilo de jogo da seleção brasileira. Estou otimista por uma vitória do Brasil. Quem sabe até uma vitória impactante com 3-1. 3-0 o Brasil faria 3 pontos, somaria 4, já ultrapassaria, por exemplo, a forte equipe italiana. As críticas do Zé Roberto podem ter mexido com o lado emocional das jogadoras brasileiras? Acho que sim, acho até que a intenção é essa mesmo, entendeu? O Zé Roberto tem essa postura, ele sabe como mexer com as suas principais jogadoras. Eu acho que ele, de uma certa forma, deu recado para as jogadoras que ele acredita não tenha desempenhado seu papel na partida. Já eu concordo com ele que as jogadoras de extrema, tirando as bolas com a Jaqueline, as demais definitivamente não funcionaram. E a própria Jaqueline, que fez uma grande partida no ataque, na hora do tie-break, não funcionou no seu fundamento mais importante, que é a recepção. Portanto, foi uma atuação abaixo do esperado. A capitã Fabiana falou que faltou alegria. A gente notou isso durante toda a competição. O time brasileiro não é um time alegre, não é aquele time vibrante. Até nesse sentido, a seleção foi irregular, porque fez um primeiro set fantástico, com alegria, com todos os ingredientes necessários para a vitória, e depois se abateu com a derrota, principalmente no segundo set, para a equipe japonesa. Então, é um momento de construção, a se ter paciência. É uma seleção que vence praticamente tudo desde 2008. Eu acho que ela tem forças para reagir e essa é a nossa expectativa. Muito bem, agora a cerimônia protocolar, a seleção brasileira com uniforme branco, a seleção polonesa com uniforme todo vermelho.
Vamos então à execução dos hinos nacionais. Sr. Shamiri do Irã é o principal árbitro. Jogadoras da Polônia sendo chamadas. O time deve ser aquele, né? O Akosek, a Skorupa, que hoje entra como titular, Bednarek, Ana Baranska, Gaigal, Kaksor e a Paulina Mad. Mudou bastante o time, hein? Mudou bastante o time. Mudou bastante a equipe, trocou a levantadora. Era Sadurek quem estava jogando como levantadora principal da Polônia. Ele começa hoje com a Skorupa. Aí mudou a posto também. Saiu a Skoronska e entrou a Kaksor. Jogadoras brasileiras aí, a Fabiana, Thaisa, Mari, Jaqueline, a Sheila e a Fabiola. Técnico Zé Roberto Guimarães. A seleção repete a escalação contra o Japão, né? Mesma equipe que começou jogando contra a seleção japonesa, o Zé Roberto dando um crédito aí às suas titulares, acreditando na possibilidade de um rendimento melhor das suas principais jogadoras hoje. Estamos aí com o início de jogo. Olha o ataque da Fabiana. Ponto para a seleção brasileira. Um para o Brasil, 0 para a Polônia.
Saque da Mari. Bola colocada pela Kosek, bateu no bloqueio brasileiro. Deu defesa ali para Fabi, tentou a Mari. Fabi buscou e a bola não passou. Aí Carolina Kosek. Fabiola com uma das mãos, Fabiana. Brasil faz 2-1. A seleção fez um primeiro set ontem fantástico contra as japonesas, venceu por 25-13 e ficou ali uma expectativa no ar, né? Se a seleção consegue alcançar pelo menos uma regularidade, não precisa jogar daquela forma como jogou no primeiro set, mas manter-se um pouco superior àquela atuação já seria o suficiente. Bola foi colocada para o lado brasileiro. Sheila ataca, bate no bloqueio. Levantamento para trás, bloqueio brasileiro, a bola vai para fora, ponto da Polônia, 2-2. Que defesa, hein? Olha, de prima, Thaísa. Ponto brasileiro, 3-2. Central Thaísa, que ocupa o segundo lugar entre as principais pontuadoras da competição. Meio de rede de 1,96 m e 23 anos de idade. Olha a Sheila, que ontem deixou a desejar. Fica sempre a expectativa. Ela que foi eleita a melhor jogadora do último Grand Prix. Saque da Sheila. Bola vem de graça. Jaqueline, o passe polonês não está funcionando. 4º ponto para o Brasil. Que é uma característica mesmo. A equipe polonesa tem essa dificuldade. Contra os Estados Unidos, a Polônia abriu 2-0, depois perdeu a confiança, foi refletido na recepção. O time errou muito nesse fundamento. O saque forçado vai ajudar a seleção brasileira hoje. Sheila de novo. A bola entrou agora pelo bloqueio brasileiro. Lembrando que mais cedo a seleção americana venceu por 3-0 a seleção italiana. Uma surpreendente vitória da seleção americana. Não surpreendente a vitória, mas pelo placar de 3-0. Olha o ataque da Jaqueline, bola boa. Ponto brasileiro. Grande bola da Fabiola, fintando o bloqueio adversário, deixando a Jaqueline, observem só, com apenas uma bloqueadora à sua frente. Jaqueline, que ontem foi a maior pontuadora do confronto contra o Japão. Apesar da derrota, ela marcou 27 pontos. Sacou a Jaqueline. Bola atacada, não passou. Mais um ponto para a seleção brasileira. 6 para o Brasil, 3 para a Polônia. São as emoções do Grand Prix 2010. Vai sacar de novo a seleção brasileira. Saque da Jaqueline. Levantamento na ponta, bola colocada, tocada pelo bloqueio brasileiro. E acabou ficando na quadra da seleção brasileira. Primeiro ponto da Ana Baranski, que é o grande destaque da equipe polonesa no Grand Prix. Aparece entre as principais jogadoras de defesa, de recepção. A ponteira de 1,78 m é realmente uma atacante com muito volume de jogo. E a melhor sacadora da Polônia. Aí a Ana Baranska. Saca sempre uma viagem muito forte, agora sacou na rede. Ponto para a seleção brasileira. Chega ao 7º ponto. 7 para o Brasil, 4 para a Polônia. Vai sacar a Thaísa, 23 anos de idade. O passe foi da Maj. Ele mudou até a líbero, né? Que estava jogando com a Zenik. E hoje está jogando a Paulina Maj. E agora a primeira parada técnica, 8 para o Brasil, 4 para a Polônia. Brasileirão 2010, hoje é a vez do Flamengo e do Atlético Mineiro para todo o Brasil. Menos para o estado do Rio de Janeiro a partir de 20 para as 9 da noite, aqui no Sport TV. Vá para não ser surpreendido na bola de volta.
Céu aberto bem tranquilo, a seleção começa jogando bem, forçando o saque, as polonesas errando muito na recepção e ajudando a seleção brasileira a abrir aí uma margem confortável de 4 pontos. Não poderia iniciar melhor a seleção, uma partida que moralmente é muito importante para a recuperação do Brasil nessa fase final do Grand Prix. Vamos para o reinício de partida depois da primeira parada técnica. Vai sacar a Thaísa. 8 Brasil, 4 Polônia, primeiro set. Levantamento foi da Sadurek. Aliás, da Skorupa. A Mari projetando o corpo para alcançar a polonesa, acabou deslocando o ombro direito da rede e clareando para o ataque polonês. Foi um erro na postura de bloqueio da ponteira brasileira. Vai sacar a Gaigal. Passe foi da Jaqueline. Fabiola levanta, Sheila colocou atrás do bloqueio. Kaczor. Baranska. A bola toca no bloqueio brasileiro. 6º ponto. Polônia 6, Brasil 8. Bom ataque da Fabiana. Outra boa virada de bola da seleção polonesa. Sete Polônia, 8 Brasil. Vai para o saque a Fabiola. Linda bola da Fabiana, muita velocidade. A bola de primeiro tempo, essas bolas rápidas de meio de rede. Existia uma preocupação em relação ao entrosamento da Fabiola com a Thaísa e com a Fabiana. E cresceu demais o entrosamento das atacantes de meio com a levantadora brasileira. Mais uma bola na ponta, a bola bate no bloqueio brasileiro. Kaczor ficou no bloqueio. E a atacante brasileira Fabiana é a melhor jogadora em quadra nesse início de partida. Segundo ponto dela de bloqueio, já marcou 2 pontos de ataque. É um início muito bom da seleção. Vai de novo a Mari para o saque. Sacou errada a Mari, ponto grátis para a seleção polonesa. 9 para a Polônia, 11 para o Brasil. Vai para o saque Carolina Kosek. Bola vem de graça. Ana Baranska no passe ruim da seleção brasileira. 10º ponto, 10 Polônia, 11 Brasil. Bola para fora, ponto brasileiro. Erro de saque. 12 para o Brasil, 10 para a Polônia. Vai sacar a Fabiana. Jogadora de 1,93 m. Pegou a Fabiana no fundo. Fabiola levantou de lado. E a Sheila empurrou com uma categoria impressionante no fundo da quadra. Uma bola levantada de lado que a Fabiola salvou. Olha só como é que ela salva. E a Sheila só empurra no fundo da quadra. Lindo lance da seleção brasileira, demonstrando a habilidade da levantadora da seleção, a Fabiola, um lance muito difícil, e a bonita conclusão da Sheila. Fabiana mais uma vez. Kosek passou, Skorupa levanta, Kaczor ataca, bloqueio da Thaísa. 14º ponto da seleção brasileira e o Matlak parou o jogo.
O bloqueio continua sendo o melhor fundamento da seleção brasileira, mesmo ontem na derrota para o Japão. A seleção marcou 22 pontos de bloqueio contra 8 das japonesas. O jogo vai ser reiniciado depois do Matlack parar o jogo e pedir tempo. Fabiana Claudino no saque 14-10. Sacou na rede a Fabiana. É um defeito da seleção brasileira nesse início de partida. Já é o terceiro erro de saque da seleção, que tem uma boa vantagem, mas era para ser melhor ainda se não estivesse cometendo tantos erros nesse fundamento. Bednareca, central, sacou na rede, também devolveu. O erro de saque, 15º ponto para o Brasil. 15 para o Brasil, 11 para a Polônia. São 6 erros de saque, 3 para cada lado até esse momento. Vai sacar a Sheila Castro. Sheila no capricho. Ace para a seleção brasileira. 16º ponto. 16 para o Brasil, 11 para a Polônia. No primeiro set, vamos ouvir um pouquinho a comissão técnica do Brasil. No primeiro set, moralmente muito importante para as duas seleções. Lembrando que as polonesas perderam de virada para as americanas ontem por 3-2. Estava 2-0 para a Polônia. Elas tiveram 3 bolas do jogo, não fecharam. Aí não só perderam o terceiro set, como também perderam a partida. E a derrota do Brasil. Portanto, é um primeiro set que moralmente é muito importante para a recuperação das equipes na competição. E a seleção começa muito bem. Mais um bom saque do Brasil, mais um erro de passe. O Brasil coloca 6 pontos de vantagem, 17-11. Dá para ver no rosto das polonesas que elas sentiram muito o golpe ontem, quando venciam por 2-0 e cederam a virada para as americanas por 3-2. Fabi jogou para o alto. Fabiola para trás. Sheila. Que bolão da Sheila, hein? Essa bola vai voltar. Buscou ali a Skorupa. Passou a Maj. Outra bola de velocidade. Thaísa bate para baixo. Mais um ponto da seleção brasileira. Olha como está fluindo com naturalidade essas bolas de primeiro tempo, Sérgio Maurício. Impressionante. Seja pela frente com a Fabiana ou por trás com a Thaísa. Lindas bolas rápidas pelo meio, com passe de contra-ataque perfeito e uma excelente passagem da Sheila pelo saque. Saque da Sheila. Passe ruim da Kosek. Mate levanta. Ana Baranska colocou na frente da Jaqueline. Ela pede até desculpas ali a Jaqueline, acho que ela demorou um pouquinho a partir, a entender ali o que ia fazer a Baranska. Que teve um mérito enorme, porque essa bola é dificílima. Olha que linda largada na pequena diagonal. Jaqueline ficou na dúvida se a bola iria dentro ou fora. Preferiu arriscar e levou o ponto. Saque da Caxo. Thaísa. Mais um ponto da Thaísa. Uma bola acabando para fora. Foi para fora a bola. Ela mesma reconhece, pela reação a gente percebe isso. Ponto da Polônia, o 13º, portanto. 5 pontos a vantagem brasileira no primeiro set. Lembrando que a seleção americana venceu a Itália por 3-0. Logo mais às 8h30 no Sport TV 2 você vai acompanhar China e Japão. Baranska atacou, bola raspou no bloqueio. O senhor Chamiri do Irã determinou bola polonesa. E ela é valente, a Baranska, encara o bloqueio pesado, não interessa, ela vai pra dentro mesmo. Apesar de ser atacante mais baixo em quadra, tem boa impulsão e um braço incrivelmente veloz.
Sacou a Caxor. Levantamento na ponta, Jaqueline. Essa também acelera o movimento. Aí o saque da Jaqueline. Skorupa levanta, Baranska. Vai pra dentro do bloqueio brasileiro na Baranska. Impressionante, ela vai pra baixo mesmo. Não é aquela jogadora que, assim como as japonesas, jogam explorando o bloqueio na base da técnica. Ela ali é técnica com potência, porque tem pegada no ataque mesmo a ponteira Baranska. Aí o saque da Ana Baranska. Uma das melhores sacadoras da competição. Sacou 2 vezes, uma na rede, agora pra fora. Thaísa sacando pela seleção brasileira. Passo feio na mão da Skorupa. Bola baixa para Kosek. Ficou apertada a Kosek, passou de graça a seleção polonesa. Fabiola com a Jaqueline. Estava muito marcada a Jaqueline. A bola ficou muito colada na rede, né? Infelizmente, essa bola tem acontecido com frequência na seleção. Uma bola muito importante, porque tem um efeito surpresa. Uma bola de meio fundo e não é com a oposta, é com a ponteira, no caso a Jaqueline. Mas a bola ficou muito colada na rede, facilitando a presença do bloqueio polonês. Gaigal no saque. Mas a China tocou no bloqueio polonês, amorteceu. Kosek, ataque em cima do bloqueio, Baranska buscou. Skorupa, bola colocada, jogou pro Altramari. Fabi entrou, Sheila ataca no fundo de quadra, pegou na Baranska. Skorupa, de frente com a Kosek, entra quente também a Kosek. Chega ao 17º ponto, a vantagem que era de 6 caiu para 3 pontos. Marco Freitas. As principais jogadoras da equipe polonesa são as suas ponteiras. A Kosek, essa que acabou de pontuar, e a Ana Baranska. Assim foi também na partida que elas perderam para as americanas ontem. 20 para o Brasil, 17 para a Polônia. Gaigal de novo no saque. Passe foi da Jaqueline. Bola com a Mari, atacou em cima do bloqueio polonês. 18º ponto, Zé vai ter que parar o jogo. A Benarek é a central que bloqueou a Mari. Não é uma jogadora que vai muito alto no bloqueio, mas tem uma postura interessante. Sempre muito equilibrada. Não dá pra encarar atacando pra baixo como a Mari fez, não. Tem que esticar o braço e pegar pro fundo de quadra. Bate normal, pelo menos só corrige a bola. Tá? Foi boa lá da Fabi. Vamos puxar de novo ela pra cima, deixa a Sheila no meio e a Mari aberta aqui. Opa, essa 3 não tem muito corredor. É meio pra dentro. Muito calmo, Zé Roberto orientando a sequência para a virada de bola. Ele preparou uma China atrás, chamou atenção para a Fabiola, que essa é a bola mais importante nessa rede, e alertou também a possibilidade de uma bola meio fundo novamente, agora com a Sheila e não com a Jaqueline, como aconteceu naquela jogada anterior em que a Polônia pontuou no bloqueio. Mari. Defesa da Gaigal, bola voltou, Fabiola, Mari de novo. Bola tocou na fita e foi pra fora. A Mari desequilibrada chegou a cair na quadra. 19º ponto, a Polônia encostou no placar e voltou pro jogo. A Mari ainda não se apresentou como nós esperamos, né? Ainda tá com a atuação abaixo do que ela pode apresentar. Gaigal. Pingou na quadra brasileira. Mas deu pra perceber que a bola ia ser pingada. Dormiu agora a recepção brasileira. Impressionante o saque da polonesa. Entrou um saque curto ali na região onde estava a central. Fabiana ficou na dúvida. Ou a Fabiana pegaria o curto ou a Jaqueline se apresentava para receber. Mérito foi da sacadora polonesa. Gaigal. Passe foi da Jaqueline. Fabiola com uma das mãos. Fabiana. Defesa da Gaigal. Caxor botou pro alto. Kosek fez a bola passar. Sheila. Mari, bola curta. Um manchetão pro alto. Vem pro lado polonês, a chance da Polônia passar à frente. Fabiola. Mari deu um tempinho para atacar essa bola. Bota no chão, Mari. Ponto brasileiro importantíssimo. Roda a seleção brasileira. Olha o que aconteceu. A Skorupa, levantadora, ficou perdida no meio e acabou bloqueando a Mari, ajudando a seleção brasileira a pontuar. Agora foi a Sheila quem pegou aquela bola de segunda da polonesa, dando o contra-ataque para a seleção. Fabiola sacando 21-20. Skorupa levanta de manchete, Kosek abafada pela Fabiola.
Sheila foi quem fez o bloqueio. Era Fabiana e Sheila no duplo. 22-20, agora o Matlack parou para pedir tempo. Logo mais às 8h30 no Sport TV 2 tem China e Japão, sequência da segunda rodada da fase final do Grand Prix. Atenção, só com o fundo pelo meio. Se for fundo pela saída, tá aberto aqui, tem que deixar o meio, tá? Tomara que aquele importante ponto conquistado pela Mari devolva a ela a confiança que ela precisa para se soltar em quadra e voltar a apresentar o seu melhor voleibol. Como eu disse, entre as titulares da seleção, é aquela que menos se apresentou para definir mesmo no ataque, como a gente espera de uma ponteira decisiva como a Mari. Saque da Fabiola, Skorupa levanta. Ataque da Gaigal, ficando no bloqueio brasileiro, 23-20. O Brasil retoma e encaminha a vitória no primeiro set. Olha só, com outro ponto da Mari. Você vê o que é o psicológico, né? Ela se apresentou agora, se junta ao triplo e marca o seu primeiro ponto de bloqueio no jogo. Fabiola. Passe da Madi. Skorupa de manchete, bola ruim, Kosek. Ela foi direto para fora. Se tirassem a mão, a bola ia direto para fora. Isso que fizeram as japonesas na partida de ontem contra o Brasil. Um recurso de explorar a mão de fora da bloqueadora mais próxima da antena. 21 Polônia, 23 Brasil. Vai para o saque a Skorupa. Fabiola. Mari. Que pancada da Mari. 24-21, Mari tá no jogo, hein? E incrível como uma bola muda, né? O sentimento na partida. Definiu aquela bola contra a levantadora, deu confiança e marcou 2 pontos consecutivos que deram a bola do set à seleção brasileira. É bola do set para o Brasil, saque da Mari. Kosek, bola na ponta, o ataque deu defesa. Bola que volta levantada pela Jaqueline. Sheila explora o bloqueio. E o Brasil fecha a conta no primeiro set. Deu Brasil 25-21, Brasil fazendo 1-0 no jogo. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. E aí, tá ligado? Sport TV, o canal campeão.